HT2 Podcasts apresenta Mindel e Ciomar Buniac. Olá, eu sou a Mindel. E eu sou o Ciomar. Bem-vindos ao nosso podcast. Juntos e com a Juliana Oliveira, escrevemos 2 livros, Em Busca de Significado e Educando Crianças e Jovens no Século XXI. No podcast 18, vimos a importância de desenvolver habilidades sociais acadêmicas em crianças e jovens. E hoje, nesse podcast 19, vamos falar sobre empatia. Pode definir rapidamente o que é empatia, Mindel? Sim, posso. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender e sentir o que alguém sente. É um dos mais belos recursos do indivíduo para uma vida social complexa e gratificante. No seu cerne sempre está colocada a questão da relação entre o eu e o outro. Porque quando não tem empatia, tem problemas? Ah, Por que é um problema? Porque a sua falta é considerada uma das causas de comportamentos antissociais e violentos, uma vez que as pessoas não empáticas seriam imunes ao sofrimento e à dor que causam aos outros. Com o que não devemos confundir empatia? Não podemos confundir empatia, ela não deve ser confundida com a aceitação total e irrestrita do sentimento dos outros. Ela é a compreensão desses sentimentos. Eu posso compreender para aceitá-los, ou eu posso compreender para não os aceitar. Como desenvolver a empatia? Entrar em contato com os próprios sentimentos é a base para desenvolver empatia. Como alguém que desconhece as próprias necessidades pode entender as necessidades alheias? Verdade. A criança tem uma tendência natural a ver o que é mais conveniente para ela, certo? Exatamente. A criança se deixa levar pelo impulso sem parar para pensar nos outros. Não pensa se o que é mais conveniente do ponto de vista da ética, de sua saúde física e mental e do bem do grupo e da sociedade em que vive. Claro que tudo dentro da sua perspectiva. Aí é que entram pais e professores. Sim, porque essa tendência natural deve ser regulada pelos pais e professores, para que a criança aprenda a pensar também nos outros. Eu tenho um bom exemplo disso na prática. Nós temos um colégio, no Colégio Santa Maria, na zona sul de São Paulo. Todo final de dia, um grupo de crianças com idades a partir de 3 anos se reúne na escola para falar dos seus sentimentos. É a chamada Roda do Coração, momento em que os pequenos têm a oportunidade de relatar acontecimentos que deixaram o coração triste ou alegre. Com a troca de experiências, eles são estimuladas a se colocar no lugar do outro e a entender as atitudes de cada um. Então a educação deve começar mais cedo? Com certeza, isso é um processo que começa, é um processo educacional, começa, aliás, desde o berço. E então, essa ideia de que a empatia tem que ser dada e desenvolvida desde cedo está ganhando força entre educadores e psicólogos. E a empatia pode e deve ser ensinada. E esse aprendizado é mais efetivo se começar cedo, nos primeiros anos de vida. É na primeira infância, período que vai do nascimento até os 7 anos, que o nosso cérebro passa pelo maior número de conexões neurais, as chamadas sinapses, criando uma janela de oportunidades para o aprendizado. Se a área do cérebro responsável por habilidades emocionais, como a empatia, não for devidamente estimulada na infância, fica mais difícil desenvolvê-la depois na idade adulta.
A literatura infantil é um recurso importante no desenvolvimento dessas habilidades. Sim, a literatura é muito importante, porque a leitura de histórias e a identificação com personagens são o caldo imaginário necessário para a criança se reconhecer e se colocar no lugar do outro. É por isso que o primeiro passo no desenvolvimento da empatia é a compreensão de sentimentos. Que atitude dos pais ajudam no desenvolvimento da empatia? Os que mais ajudam são a frequência de elogios, a manutenção de uma rotina e níveis moderados de estresse na criação dos filhos. Quais atitudes atrapalham? O que atrapalha muito é o estilo parental autoritário, que não valoriza a comunicação e sim a obediência e a punição. Prejudica o desenvolvimento da empatia. Por outro lado, pais muito permissivos também não é bom, porque fazem a criança não ser capaz de enxergar as situações sob a perspectiva dos outros. Poderia dar outros exemplos de como a família inicia o aprendizado da empatia em casa? Sim, vou falar de algumas coisas que no ambiente familiar ajudam muito. Coisa simples. Acostumar-se a dizer por favor e obrigado. Pressupõe que você está dizendo isso para uma outra pessoa, né? Dar bom dia, boa tarde, boa noite ao encontrar as pessoas. Ceder lugar no transporte público a pessoas com deficiência, grávidas ou aos mais velhos. Vocês veem que tudo isso sempre pressupõe o outro. Respeitar a vez de falar, dar parabéns no aniversário de amigos e familiares, não deixar as luzes acesas em casa sem necessidade, jogar o lixo na lixeira, tratar bem o mobiliário urbano, esperar o sinal verde em semáforos. Este podcast vai estar chegando ao fim. Exatamente. E por aí vai, nós teríamos muitos outros exemplos, mas não se esqueça, todos esses exemplos sempre pressupõem que existe um outro para dar bom dia, um outro para oferecer o lugar. Então, não se esqueçam isso. O outro é muito importante nessa relação do desenvolvimento da empatia. Agora, então, o podcast já vai terminando por aqui e vamos esperar o 20. Obrigado e até lá.